Olá pessoal, no screencast de hoje eu vou mostrar para vocês como preparar o ambiente, como preparar o seu computador para começar a desenvolver com iOS, mais popularmente conhecido como desenvolvimento para iPhone e para iPad. Bem, o iOS, assim como o Windows Phone, eles têm alguns requerimentos e têm algumas limitações. Não é, por exemplo, como o Android, onde você não tem limitação de plataforma. Se você estiver desenvolvendo para Android, você pode estar utilizando o Windows, um Mac ou o Linux. Já para desenvolvimento para iOS, você precisa utilizar o sistema operacional da Mac, que é o conhecido como macOS, tá? Então, esse é o primeiro requisito. Não tem jeito. Você não consegue desenvolver para iOS se você estiver utilizando Linux ou Mac, tá? Mas, Loiane, eu preciso de ter um computador da Apple para isso? Bem, teoricamente sim, mas eu tenho colegas que conseguiram já instalar o macOS por VM em computadores que eles tinham Windows e Linux, tá? Se eu não me engano, o macOS ele funciona em processadores Intel, então eu não sei se quem não tiver processador Intel vai funcionar, eu nunca fiz esse teste, mas você pode fazer a tentativa de tentar instalar um macOS numa VM, tá? Mas teoricamente você precisa de ter um computador da Apple e o requerimento é utilizar o sistema operacional da Apple. Da mesma forma que, se você quiser desenvolver para Windows Phone, você não consegue desenvolver o Windows Phone utilizando o macOS ou um Linux. Você precisa ter o Windows. Então, esse é o primeiro requerimento para você desenvolver com iOS, o macOS, tá? Eu vejo muita gente às vezes, tentando desenvolver para iOS através de PhoneGap, Sencha Touch, né, essas tecnologias que permitem que você faça aplicações híbridas em Windows e Linux, tá? Então, primeira coisa, macOS. O segundo passo é você ter essa ferramenta instalada no macOS, que é o chamado Xcode. O Xcode, ele é a IDE, que é a IDE oficial que é utilizada para poder desenvolver para iOS, né? E ele suporta, no caso, a linguagem do Objective-C, que é a linguagem oficial do iOS. Então, para você poder instalar o Xcode ele é totalmente gratuito, tá? É só você vir aqui na App Store, e aí você faz aqui a procura por Xcode, e tem aqui, eu já tenho instalado o Xcode, tá? Mas é só você instalar por aqui mesmo na App Store. Ele tem 2 GB de tamanho, então é uma ferramenta bem grandinha, tá? Então o Xcode é o que você precisa para desenvolver. Um outro ponto, né? Com o Xcode você vai conseguir criar suas aplicações. O Xcode ele já vem com, né? Ele instala automaticamente o SDK do iOS, vai instalar para você também os emuladores. Mas um outro ponto é, somente com o Xcode você consegue criar a aplicação e consegue emular. Se você quiser testar a sua aplicação em um iPhone ou em um iPad, você não consegue se você não for desenvolvedor da Apple, tá? Ter o certificado de desenvolvedor da Apple, que é fazer parte deste programa que custa $99 por ano, tá? Então você faz a renovação anualmente, isso dá em cerca de R$240. Um mês atrás eu tive que renovar o meu e com a atual cotação do dólar, deu um total de R$240 anuais. Então, se você for fazer freela, se você for tiver programando para ter como target também o iOS como plataforma, às vezes vale a pena você pensar, né, que isso é um custo que você vai ter anual também, tá bom? E não importa, você pode estar desenvolvendo nativo, tá, com Objective-C para iOS, ou você pode estar utilizando o Sencha Touch ou PhoneGap. Você precisa estar cadastrado nesse programa desenvolvedor da Apple. E através desse programa você consegue baixar os arquivos, né? Você precisa instalar alguns arquivos no seu telefone ou no iPhone ou no iPad para poder conseguir rodar as aplicações de teste. Então, quem quiser, eu fiz também aqui um passo a passo, que vocês podem conferir também, é o passo a passo de tudo que você precisa fazer. Você precisa ter cartão de crédito internacional, tá?
um cartão de crédito que é apenas nacional, você não consegue fazer o pagamento desses 99 dólares. Precisa ter um cartão de crédito internacional e quando estiver próximo de vencer o seu certificado, né, a Apple envia um e-mail para você pedindo perguntando se você quer renovar. E os certificados, né, quando você cria a sua aplicação, os certificados, o certificado ele tem validade por um ano, né? Então, quando termina essa validade, né, então você não consegue mais rodar a sua app. Então, você sempre tem que estar renovando os certificados para você conseguir continuar executando a sua aplicação. Uma pergunta, essa pergunta é mais voltada para o pessoal que está fazendo o desenvolvimento híbrido, tá? Quem for desenvolver nativamente mesmo vai ter o macOS instalado, mas aí tem uma pergunta que o pessoal sempre faz. Por exemplo, você vai desenvolver com Sencha Touch, você vai desenvolver com PhoneGap. O PhoneGap, ele possui um serviço chamado de PhoneGap Build, onde você vai colocar o código da sua aplicação, né? Nesse caso, o PhoneGap, ele vai empacotar código HTML, JavaScript e CSS, e é um serviço, né, oferecido, nesse caso, pela Adobe, onde você sobe o seu código e você consegue gerar as aplicações para 6 plataformas diferentes, né? Entre elas, as 4 mais populares hoje, que é o Android, o iOS, o Windows Phone e o BlackBerry. Build.phonegap. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu entrar aqui. Essa aqui é uma conta de exemplo que eu tinha criado para poder fazer um outro screencast do PhoneGap Build, que também tem no blog. Então, por exemplo, aqui você faz o upload de todo o seu código e você vem aqui né, ele vai gerar os arquivos de todas as plataformas e você faz a leitura desse QR Code, você consegue testar, em cada plataforma, né? Então, por exemplo, eu posso estar, mesmo eu subindo por exemplo, vou pegar o Windows Phone. O Windows Phone eu preciso do Windows para poder desenvolver, né? Mas mesmo utilizando o iOS aqui, para quem tiver interesse, eu fiz esse screencast aqui utilizando o macOS. Então aqui, só para mostrar para vocês. Eu gravei todo o screencast a partir do macOS, tá? E vocês podem ver que mesmo assim ele gerou o arquivo para o Windows Phone, tá? Mesmo você utilizando Linux ou você utilizando o Windows, você consegue fazer o upload do código aqui e ele vai tentar gerar, né, o arquivo para o iOS, tá? Só que tem um problema. É óbvio que para você testar, você precisa fazer parte aqui do programa de desenvolvedores da Apple. E se você entrar aqui, aqui na parte do programa, você consegue gerenciar aqui os certificados, os devices, né? E os Provisioning Profile. Você precisa de um Provisioning Profile para poder conseguir rodar no seu celular. Mesmo você fazendo o upload, ele pede aqui um certificado. Você precisa fazer o upload desse certificado. Porém, esse certificado, ele você só consegue gerar esse certificado através desse aplicativo aqui, que é o Keychain Access, que está presente no macOS, tá? Ele já vem com o macOS. Então, mesmo você utilizando PhoneGap Build, por exemplo, você só vai conseguir testar a sua aplicação e enviar para a App Store se você gerar o seu certificado através desse programinha aqui. E esse programinha aqui só tem no macOS, tá? Então, esse é um dos motivos também do requerimento do macOS. Então, eu quero mostrar para vocês um Hello World também, só para vocês verem como é que funciona, como que é o processo de enviar um aplicativo para testes no emulador e também tentar testar também no próprio dispositivo. Então, eu vou abrir o Xcode aqui
e vou fazer um pequeno Hello World com vocês. Então, eu vou criar um novo projeto. Eu vou pedir aqui para ser um Single View Application, tá? Eu vou dar um nome aqui. Então, por exemplo, Hello World Blog. E aqui eu vou criar aqui Loiane, esse Company Identifier aqui seria um pacote, tá? Então, vou botar aqui blog e vou deixar universal. Eu vou salvar aqui mesmo em meus documentos. E está aqui, tá? Ele está gerando um projeto totalmente em branco, só que eu só vou adicionar aqui uma label para a gente ter um Hello World, tá? Então aqui ele já gera para mim essa view que a gente pediu para criar como uma single view. Eu clico com o botão direito, eu vou pedir para poder abrir com o Interface Builder do próprio Xcode, tá? Então, tá aqui. Aqui, olha, se a gente vem aqui do lado, nesse cubinho aqui, tem todos os componentes que a gente pode usar. Eu vou pegar aqui uma label e vou colocar mais ou menos aqui no meio. E vou criar aqui um Hello World, e aí eu posso, vou deixar aqui mais ou menos no meio da tela mesmo, tá? Então, isso aqui vai ser o nosso primeiro programinha, a nossa primeira app feito com o iOS. E aqui você pode escolher os simuladores, tá? E aí uma coisa que você pode fazer é vir aqui, olha, no Xcode, nas preferências, tem a parte aqui de downloads. Então você pode fazer downloads de outra parte, outras versões da documentação, outros simuladores e etc, tá? Então eu vou pedir aqui para poder testar com um iPhone de retina, tá? Primeira vez que você for desenvolver, você for testar alguma aplicação, ele vai pedir para você, se você quer transformar esse computador que você está trabalhando em um computador de desenvolvimento para iOS. Então, sim, Enable, você entra com a sua senha de administrador e está ok. E aí você espera fazer o build, ele fez o build e agora ele vai executar o emulador. E tá aqui a nossa aplicaçãozinha, então, feita aqui com o Hello World. Esse é o nosso Hello World, tá? Se você vir aqui, olha, esse aqui já tá utilizando o iOS 7. Aqui tem outras aplicações de outros screencasts, outros cursos. Mas tem aqui a nossa aplicaçãozinha Hello World. Beleza, tá funcionando no emulador. O próximo passo seria fazer essa aplicação ser executada no seu iPad ou no seu iPhone, tá? Então eu tenho aqui um iPhone. Eu vou plugar aqui o cabo USB no meu iPhone. Eu vou terminar aqui, tá? Pedir para parar de executar. Ele vai fechar aqui também o emulador. Mas tá aqui. Tá plugado, então, o meu telefone está plugado no meu computador através do cabo USB. Agora, se a gente vir aqui em Window Organizer, você vai ver aqui as informações desse telefone. A primeira vez que você for plugar o seu iPad ou o seu iPhone aqui, ele também vai fazer a pergunta se você quer que esse telefone fique como telefone de desenvolvedor, né? E aí quando você tem um telefone de desenvolvedor, toda vez que a Apple lança um novo sistema operacional, você pode fazer o download antes da release para o público em geral, tá? Então é para isso. Então eu tenho aqui o meu telefone. Mas antes disso, olha, depois que você tem a sua conta de desenvolvedor da Apple, você tem que vir aqui na parte dos devices e você tem que cadastrar os seus devices, tá? Então eu tenho aqui 4 devices cadastrados para testes e você precisa pegar o identificador do telefone, tá? O identificador que é esse daqui, e aí você faz o cadastro aqui na parte de devices, tá?
você tem que autorizar o seu telefone como desenvolvedor. A gente pode também tentar executar essa aplicação no próprio dispositivo. Quando é uma aplicação nativa, você não deve ter problema se você vier aqui e tentar executar no seu próprio telefone. Mas se você estiver utilizando, por exemplo, o Sencha Touch ou o PhoneGap, lembra do pacote que a gente colocou, que o loiane.com blog? Se você for tentar testar em PhoneGap, for tentar testar com Sencha Touch, você primeiro tem que vir aqui criar uma App ID, né, que você vai estar aqui atrelando o pacote a uma App ID, e aí depois você vem aqui e cria um Provisioning Profile também, tá? Você pode criar um Provisioning Profile, e aí você tem aqui qual que é o tipo, desenvolvimento ou distribuição, então eu vou pegar para testes mesmo, qual que é a App ID, e aí você já tem que ter criado a App ID, tá bom? Eu já tenho algumas criadas, e aí você vem aqui, né, seleciona qual que é o certificado, esse no caso é o certificado de desenvolvedor da Apple, e aí você vem aqui qual o telefone, né, quais são os devices que você quer testar, você tem aqui, e aí você pode também criar aqui um perfil, um nome do seu Provisioning Profile que vai ser instalado. O bom do Xcode é que ele automaticamente, às vezes, já faz essas coisas pra gente, então a gente não tem que se preocupar. Então, só para mostrar para vocês aqui, eu vou abrir aqui um aplicativozinho que é o Reflector, e vou pedir para o meu iPhone ficar espelhado aqui no meu computador. Então, eu tenho aqui, cadê? Já está fazendo o... Então, já apareceu aqui o telefone, tá? Esse é o meu telefone, então eu tenho aqui... Ele tem algumas apps aqui. Então, o que eu vou pedir agora é para executar essa aplicação no telefone. Vou deixar ali executando, mas vou deixar aqui o telefone aberto também, tá? Isso aqui não é o simulador. E a aplicação está aqui, tá? Note que se eu clicar aqui não faz nada, mas se eu clicar aqui, eu tenho aqui, tá bom? Então, aqui, por exemplo, olha, eu posso, para mostrar para vocês, é só um aplicativo que faz, pega o que tá tudo no meu telefone e mostra aqui. E aqui então, olha, se eu mostrar para vocês, esse ícone aqui é o ícone que foi criado. Então tem aqui um Hello World. Então apenas com o certificado de desenvolvedor da Apple é que você consegue testar o seu aplicativo. Sobre essa parte de Provisioning Profile, sobre os Apps IDs com target para Sencha Touch, jQuery Mobile, PhoneGap, eu vou falar em outros vídeos no blog, mas eu queria só mostrar para vocês como é que é tudo que vocês precisam ter antes de começar com o desenvolvimento de Sencha Touch PhoneGap para a plataforma do iOS. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o Screencast. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima.